Vamos lá que eu não aguento mais vocês pedindo receita fácil. Pode ser um liquidificador também. Uma xícara de farinha, 3/4 de leite, um ovo inteiro, um pouco de sal. Como sempre, bate muito bem! Manteiga, fogo baixo, por favor. Quando tiver bom pra virar, ele vai soltar do fundo. Voilá! Capricha no molho de tomate, lança um presunto ou calabresa ou frango. Queijo que não pode faltar de jeito nenhum, nenhum mesmo. Tomatinhos porque eu gosto e um pouquinho de orégano porque é pizza, né? Agora é só tampar e ser feliz. Tô esperando minha lasanha sem forno. Vamos fazer uma lasanha sem forno. A gente começa com massa de lasanha pronta. Mergulha ela por 1 minuto na água fervendo com bastante sal. Pega a sua melhor frigideira. A gente começa com um pouco de molho branco, mas fica tranquilo que a receita dele tá nos comentários. Aí a gente faz uma camada de massa, uma de queijo, uma de presunto, uma de molho branco. Uma de massa, uma de queijo, uma de presunto, uma de molho branco. No final a gente cobre com molho branco e coloca mais um pouquinho de queijo ralado pra dar um tchan. Coloca essa panela no fogo bem baixo por 10 a 15 minutos. Tá com cara de lasanha. Mas eu gosto mesmo desses desafios meio malucos, do tipo... Faz um miojo. Sem panela, sem água, sem fogão. Vamos fazer melhor? Primeira coisa, uma panelinha. Nela a gente coloca um pouco de manteiga, farinha de trigo, leva pro fogo até ficar mais ou menos com esse aspecto. Farinha e manteiga desse jeito, leite gelado. E agora bate bem até todas as bolinhas dissolverem. Vamos pro miojo então. Panela com água no fogo, água fervendo, miojo na panela, mas deixa só 1 minuto e meio. Depois seu molho branco já engrossou um pouco, tá de tempero. Vira ele aqui dentro. Mistura. Pega um pote de vidro, miojo aqui dentro. Molho branco, pode caprichar. Coloca um queijinho por cima. E vamos gratinar no forno. Vamos ver se ficou bom. Delícia. Mas sabe de uma coisa? Hoje a gente vai fazer folha de manga. Primeira coisa é uma manga, né? Pouco importa o jeito que você vai cortar, porque no final a gente vai bater no liquidificador. Bate até você ter um purê de manga! Tapete de silicone é essencial pra essa receita. Espalhe o purê de manga pelo tapetinho e a gente vai levar isso pro forno no mínimo até ele secar. Olha isso. E como eu tô devendo receita fácil, hoje a gente vai fazer uma bolinha de queijo. A gente começa com 250 gramas de queijo ralado, preferência mussarela, mas o Minas e o prato também serve. Agora a gente quebra um ovo aqui dentro. Com o garfo mistura o ovo muito bem, e mais 2 colheres bem cheias de amido de milho. E esse é o ponto que a massa tem que ficar. E para elas ficarem ainda mais crocantes, vale a pena a gente empanar elas na farinha de trigo. Deixa no congelador por 10 minutos. Um pouquinho de óleo para fritar. Agora com cuidado. E bolinha de queijo lembra festa de criança, que lembra naná pequenininho, que lembra coisa nossa. Combina muito com Guaraná Antártica. Porque hoje a gente vai aprender a fazer a melhor batata frita na airfryer do mundo! A gente começa fazendo um malabarismo com 3 batatas. Não, na verdade é só descascar. Corta sua batata mais ou menos nessa espessura e depois corta ela em cubinhos desse tamanho aqui. Agora dá uma secada na batatinha. E as batatas vão aqui pra dentro. 2 colheres de farinha de trigo. Pode colocar o quanto de páprica seu coração mandar. E um pouquinho de azeite de oliva, rapazes. Dá aquela misturada marota. Essa não é tão bonitinha quanto essa, mas é muito melhor. Faz uma receita que fica pronta em 5 minutos. Frigideira, um pouquinho de manteiga. Agora a gente coloca um pouquinho de queijo ralado. Quando a bordinha começar a ficar crocante, a gente quebra um ovo aqui em cima. Um pouquinho de sal, pimenta e mais um pouquinho de queijo, né? Tampa e agora espera até o ovo cozinhar. Ovo de um lado, queijo do outro. Faz uma sobremesa para adolescentes preguiçosos e medrosos. Hoje óculos vermelho mesmo. A gente começa partindo nosso morango em pedaços pequenos. Leva para uma panela, deixa ele esquentar, depois coloca um pouco de açúcar e um pouco de água. Isso vai cozinhar por uns 10 a 15 minutos. 4 a 5 bolas de sorvete e 2 colheradas do nosso preparado de morango. Não vai nessa de botar muito leite, que senão você vai ter uma vitamina de morango. Pega um copo bonito. Isso daqui fica incrível. Vamos fazer uma manteiga de alho hoje?
pimenta, um pouquinho de sal, fio de azeite, forno, meia hora, fogo baixo. Creme de leite fresco. Chega uma hora que acontece isso daqui, a manteiga separa. Agora a gente precisa de água gelada e sim, a gente vai lavar a nossa manteiga. De volta pro alho. Manteiguinha, pasta de alho, um pouquinho de sal e com uma espátula a gente vai misturando aos poucos. Por fim, enrola ela e deixa na geladeira até endurecer. Eu nem preciso falar que você usa onde você quiser. É que você precisa estar com vontade de comer isso um dia antes de começar a preparar. Primeira coisa, pega uma panela grande e aqui dentro 2 litros de leite de saco, que é muito mais nutritivo. Quando seu leite estiver bem quente, quase fervendo, pega um pote, deixa ele esfriar aqui até ficar mais ou menos 40 graus. Que é equivalente a colocar o dedo aqui dentro e aguentar 10 segundos sem queimar. A gente coloca 2 potinhos de iogurte natural aqui dentro, mas tem que ser integral e sem sabor. Dá uma misturadinha de leve nisso daqui, cobre com pano limpo e leva para um lugar quietinho e quentinho da casa. Depois de um dia, esse daqui que vai ser o aspecto. Já dá pra comer a coalhada assim, mas a gente vai deixar melhor. Pega um escorredor de macarrão ou uma peneira, alguma coisa que a gente vai tirar o líquido dela. 2 dias na geladeira e ela secou bastante. Quando for servir, um pouquinho de pimenta, bastante azeite e uma pitadinha de sal. E eu gosto tanto disso daqui que eu chego a comer puro. É sensacional. E o único ruim, preparado para o melhor hambúrguer da sua vida, a primeira coisa é tostar o pão. A gente coloca um pouco de manteiga nele e leva pra frigideira bem quente, até eles ficarem dourados assim. Com 150 gramas de peito moído, massageia a carne legal, até ela ficar bem homogênea. E é só fazer o formato na mão. Em seguida na panela, generosidade na manteiga, carne, e você tem que ouvir esse chiado. Um pouquinho de sal e pimenta do reino. O ponto é você que escolhe. Montar é o mais simples. A gente começa com maionese. Nossa carne que descansou uns 5 minutos, um queijo cheddar, só pra deixar ele um pouquinho mais cremoso. Agora entram os tomates, cebola roxa, picles que não pode faltar, um pouco de alface e maionese só pra grudar a parte de cima. Melhor do que batata frita, só uma taça de mil pra acompanhar. Vinhos da uva Tempranillo casam super bem com hambúrguer. E esse Verum, que é orgânico, tá disponível lá no site da Evino. Lembrando que tem cupom de desconto. Te desafio a fazer um macarrão diferenciado. Vamos pra Itália hoje. Água fervendo bem, bastante sal aqui dentro, macarrão aqui dentro e sério, não precisa quebrar o espaguete. Enquanto isso, para harmonizar, a gente vai nesse Abiimes Pinot Grigio de Puglia. É um vinho bem leve, fresco, frutado e com uma acidez bacana, na mesma pegada dessa receita. Enquanto isso, numa frigideira, pode caprichar na manteiga, bastante suco de limão siciliano e aproveita para ralar também um pouquinho da casca dele. O macarrão entra aqui um pouquinho antes dele terminar de cozinhar. Pode jogar um pouquinho da água do cozimento também. Deixa eu cozinhar mais um minutinho. Tá rolando a Semana da Itália lá na Evino. São vários vinhos italianos com 50% de desconto e vai até o dia 12. Já no final a gente corta umas cebolinhas, desliga o fogo, pega um prato bonito, rala um pouquinho de parmesão por cima. E usando o cupom Itália20 você tem 20% a mais de desconto lá no site da Evino. Vamos fazer gelatina de pitaia? Começa cortando a pitaia e tirando a polpa dela com uma colher. Depois, com a parte que sobrou, a gente separa a casca dessa parte de dentro, que ela vai ser bem importante para dar cor. A gente começa com água, um pouco de açúcar, algumas gotinhas de limão. E assim que o açúcar derreter, a gente coloca essa parte da pitaia. Deixa ferver um pouco e tira os pedaços da pitaia. Depois que esfriar, coloca um pouquinho de gelatina incolor dissolvida em água e volta ela pro fogo. Coloca uns pedacinhos da polpa e geladeira por 4 horas. O brigadeiro perfeito existe. Em primeiro lugar vai o clássico leite condensado, uma lata inteira. Depois uma colher esperta de manteiga e 4 a 5 colheres de chocolate em pó. Não esquece de peneirar seu chocolate. Prepara o bracinho que vai cansar, hein? Mistura tudo muito bem antes de ligar o fogo. Em seguida, fogo baixo e sempre mexendo sem parar. Se precisar, até tira ele do fogo de vez em quando para dar uma esfriada e volta em seguida. E vai cansar o braço demais. O ponto é esse, quando você vê o fundo da panela e ele deixa de escorrer e passa a cair em bloco. Espalha bem ele pelo prato para ele esfriar mais rápido. Depois de 20 minutos na geladeira, passa uma manteiguinha na mão para enrolar. Não esquece do granulado para dar um charme. Coloca numa forminha para ficar tipo aquele de aniversário. E mesmo você sem acreditar,